Então, dando continuidade no vídeo sobre anatomia aplicada da coluna lombar, quem não conhece essas figuras fica conhecendo, é do meu livro, tá? Sobre a técnica de cirurgia Misty-Leaf, mas ela é a base, essa anatomia é a base para essa cirurgia e outras demais cirurgias, né? E vou deixar então o link do outro vídeo que precisa assistir para dar continuidade nessa anatomia, né? E na descrição do vídeo e também aqui na tela aqui. Então, dando continuidade, né? Aqui é uma figura mostrando aqui o saco dural com as raízes emergindo pelo forame intervertebral, mostrando aqui a zona triangular de segurança, o também chamado triângulo de Cambin, que é o que a gente vai estudar hoje, aqui, né, por essa imagem e outras que eu vou mostrar. Mas para isso precisa conhecer a estrutura óssea relacionada, né, com essas estruturas, porque quando a gente aborda a coluna lombar, a gente aborda ela com o arco neural aqui, né? A gente não vai ver esse trajeto aqui, né, por transparência, então a gente tem que saber onde que estão as estruturas. Mas antes de mostrar a relação entre as estruturas neurais com as estruturas ósseas, eu vou mostrar aqui alguns pontos de referência e alguma nomenclatura para facilitar o nosso entendimento. Então, aqui estaria o pedículo, o corpo vertebral e os discos. Então, o gânglio da raiz dorsal estaria aqui embaixo do pedículo, tá? O ombro da raiz, ele emerge aqui na porção do quarto andar, né? Que está descrito no outro vídeo, o ombro da raiz no quarto andar, e numa linha que passa aqui na borda do platô superior. E a axila da raiz, que está aqui no terceiro andar, no andar pedicular, porque fica aqui ao lado do pedículo, tá? E a raiz emergindo aqui a raiz ventral e dorsal, emergindo aqui depois na zona extraforaminal. Aqui então é uma figura que eu fiz, né, para mostrar a relação entre as estruturas ósseas e o trajeto da raiz dentro do forame, né? E aqui os andares que vocês precisam conhecer, né? Então o primeiro andar é o andar discal, ele fica compreendido no nível discal entre os platôs superior e inferior. A estrutura óssea que marca o andar discal são as facetas articulares, que estão apontadas aqui. O segundo andar é o andar foraminal propriamente dito. Por que propriamente dito? Porque essa estrutura aqui, essa região toda anatômica é o forame intervertebral, do ponto de vista anatômico. Mas do ponto de vista cirúrgico a gente divide então no primeiro andar discal e no segundo o foraminal, propriamente dito. E por que propriamente dito? Porque é onde ocorre, onde está localizada a emergência da raiz, né? Ela emerge no segundo andar. E a estrutura anatômica importante que se relaciona, que me localiza a região do gânglio e da raiz nervosa é a pars interarticular, mais especificamente a pars lateral, tá? Aí o terceiro andar é o andar pedicular, que fica localizado medialmente ao processo transverso, e onde a gente encontra a axila da raiz, no terceiro andar, pedicular, tá? E a estrutura óssea que forma a parede posterior do terceiro andar é o istmo da pars interarticular. É esse pescocinho aqui ósseo, que eu mostrei no outro vídeo, que forma a parede posterior do andar pedicular, tá? E o quarto andar é o suprapedicular, onde a gente encontra o ombro da raiz. Então essa figura é para mostrar que a raiz, quando ela emerge do saco dural, ela vem lá do cone medular, emerge do saco dural aqui no quarto andar, ao nível do platô superior vertebral, né? E a gente encontra então aqui, nessa região aqui, nessa abertura entre a lâmina superior e a lâmina inferior, né? Entre a borda inferior da lâmina e a borda superior da lâmina, a gente encontra o ombro da raiz. Então, ela entra dentro do forame por essa região aqui. Essa região aqui anatômica, ela é conhecida como recesso lateral. Então, o recesso lateral é a porta de entrada da raiz
no forame intervertebral. Depois ela desce, segue um curso caudal, contornando o pedículo, ao redor do pedículo, na região do andar pedicular. Depois ela emerge no segundo andar, no andar foraminal, emergindo aqui na pars interarticular, a pars lateral, e após a emergência da pars interarticular já está na zona extraforaminal. E as facetas articulares, elas são correspondentes ao andar discal. Aqui então é para identificar os andares no modelo anatômico. Então o primeiro andar, o andar discal, ele está compreendido aqui na região das facetas articulares. O andar foraminal, entre a borda inferior do pedículo e o limite superior das facetas articulares, na região aqui da pars lateral. O andar pedicular está localizado entre a borda superior e inferior do processo transverso, e o andar suprapedicular entre a borda superior do pedículo e a borda do platô vertebral superior. Essa figura aqui é para ilustrar uma dissecção anatômica que eu fiz, tá? E a gente vai começar a falar agora do triângulo de segurança ou triângulo de Camping. Então aqui, o que eu fiz aqui? Eu removi toda a lâmina, tá? Removi o processo espinhoso todo, fiz a exposição aqui do gânglio da raiz dorsal, tirei a pars interarticular, né? Mantive aqui o pedículo inferior e o pedículo superior, só. Mantive o pedículo, tirei só a pars e as facetas articulares, a lâmina e o processo espinhoso. Então o que eu consigo ver aqui? O saco dural, tá? Consigo ver a raiz emergindo do saco dural aqui, né? Então aqui é o ombro da raiz, aqui ele já entrando nessa região aqui, né? Essa região aqui é o do recesso lateral, né? Recesso lateral. Aqui é a axila da raiz, então eu posso ver um pedículo aqui é a região já pedicular, né? Aqui é o disco intervertebral e aqui é o gânglio da raiz dorsal. Então, se eu traçar uma linha imaginária entre o gânglio da raiz dorsal, a raiz foraminal, né? Na raiz foraminal, com a borda do saco dural ou com a raiz que está emergindo aqui para o forame inferior e a borda do platô superior, ele forma um triângulo. Esse é o triângulo de Camping, tá? Triângulo de Camping. Outra nomenclatura que eu quero mostrar aqui, que não é uma nomenclatura da nómina anatômica, é uma nomenclatura que se usa em congressos, em cursos de cirurgia de endoscópica, cirurgia de Mistelif, que é muito falado. Então, se usa muito o termo dessa raiz aqui, né, quando a gente está falando do forame. Essa raiz que está descendo em direção ao forame inferior, eu chamo de raiz descendente, tá? Em congressos brasileiros eu já vi um termo de raiz transeunte. Eu não gosto muito desse termo, né? Eu prefiro dizer que é a raiz descendente, porque ela desce em direção ao forame inferior. E essa raiz aqui é a raiz do forame, a raiz foraminal. Então, quando eu estiver falando do triângulo de segurança ou triângulo de Camping, quando eu falar raiz descendente, é essa raiz aqui que está atravessando o disco. Quando eu falar raiz foraminal, é a que está entrando no forame e emergindo para a zona extraforaminal. E mais uma coisa, por que tem esse nome também na literatura de triângulo de segurança? Porque quando a gente aborda o disco, né, faz um acesso transforaminal, TLIF, ou faz uma endoscópica transforaminal, essa é a região de segurança, que não tem estrutura nervosa no forame. Essa região aqui do forame, que é só o disco, né? Então, a raiz foraminal ela emerge acima do disco, né? O limite do disco está aqui, ela emerge acima do disco, e a raiz descendente está lá intracanal, dentro do canal. E a gente tem um espacinho aqui de mais ou menos 1,5 a 1,7 centímetros em adulto para fazer a remoção do disco com segurança. Então, por isso que se chama zona triangular de segurança ou triângulo de Camping.
Aqui então é a mesma figura, tá? Demonstrando aqui então a raiz aqui saindo do saco dural, né? Ela está saindo aqui em direção ao forame, tá? Então aqui é o ombro da raiz, né? O ombro da raiz. Aqui é o pedículo. Aqui é a axila da raiz. E aqui é a outra raiz descendente que está indo para o outro forame lá embaixo. Essa aqui está entrando para esse forame aqui, né? Então aqui é a raiz foraminal. E aqui é a raiz descendente que está indo, tá, para o outro forame lá embaixo. Aí, aqui para mostrar, né, se eu afastar aqui o ombro da raiz, quem que eu vou encontrar? O disco, né? O disco intervertebral, né? A raiz descendo aqui em direção ao forame de baixo, tá? Então isso aqui é para mostrar que o afastamento da raiz para se localizar o disco deve ser feito pelo ombro da raiz, que é a porção onde a dura mater está mais aderida à raiz nervosa. Então é menos sujeito a fístulas licóricas, tá? Essa figura aqui para ilustrar também, quando você se deparar com a axila da raiz, você jamais deve fazer o afastamento pela axila da raiz. Por qual razão? Primeiro porque aqui você vai fazer uma fístula licórica, vai tracionar aqui a raiz. Essa raiz que está aqui já contornando o pedículo, ela não tem mais condição de ser afastada, porque ela está presa pelo pedículo. Então vai rasgar aqui, vai lacerar a dura mater aqui. Além de você encontrar aqui, nessa região, com a drenagem do plexo de Batson no forame base vertebral, tá? E vai causar um sangramento vultuoso. Vou mostrar na outra figura aqui a localização do forame base vertebral justa medial a que é o pedículo, para ilustrar essa imagem aqui. Aqui então estou mostrando, né, a vértebra lombar, aqui a faceta articular superior, o processo transverso e o pedículo aqui escondido, né, ao redor aqui do processo transverso. E aqui na região mais medial, do pedículo, no centro do corpo vertebral, está a drenagem, estão os forames base vertebrais, que fazem a drenagem do plexo venoso de Batson, né? E então aqui nessa região do pedículo, medialmente ao pedículo, onde está a axila da raiz, se eu afastar aqui o saco dural pela axila, eu vou estourar essas veias aqui, vai romper essas veias, vai fazer um sangramento vultuoso, tá? Então lembrando, localizou a axila da raiz, jamais faça um afastamento pelas axilas da raiz. Feito então esse estudo anatômico, né, a gente tem que fazer a correlação entre o trajeto da raiz com as estruturas ósseas, porque elas que vão guiar o meu trajeto radicular. Então aqui essa figura é para ilustrar exatamente isso, né? Então aqui são as facetas articulares, né? A região das facetas articulares é o andar discal. Se eu olhar aqui então essa região aqui, né, da pars interarticular, no istmo da pars interarticular, né? Então o que eu tenho aqui no istmo da pars interarticular? É a axila da raiz. Acabei de falar, né? Ela está aqui, passando aqui ao redor do pedículo. Essa região aqui, a borda mais medianizada da faceta inferior, o limite, vamos dizer, medial da faceta inferior, quase na junção entre a faceta inferior e a lâmina, na junção entre a faceta inferior à lâmina, quem que eu vou encontrar? O ombro da raiz. É aqui que a raiz começa a sair do saco dural, entra pelo recesso lateral, passa pela frente aqui do istmo da pars e emerge aqui na zona extraforaminal, passando aqui pela pars lateral. Então, se eu olhar aqui essa região da coluna, onde que estaria o triângulo de segurança, o triângulo de Campbell? Se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, na borda superior do transverso, né, por aqui, parando aqui, porque aqui é o limite do canal vertebral, né? É onde termina a faceta e começa a lâmina. Então, aqui estaria a raiz descendente, né? Nessa região. E aqui, passando a raiz e o gânglio sensitivo aqui, ó, bem na frente, aqui na região anterior da pars lateral,
né? Então, conhecer essa figura e entender a relação entre esses pontos ósseos e o trajeto da raiz é de fundamental importância para qualquer abordagem cirúrgica na região lombar. Já essa figura, por sua vez, ela é de fundamental importância para o entendimento dos limites do forame e do canal vertebral, né? Para abordagem com segurança dessa região. Então, se eu traçar uma linha imaginária aqui, essas em vermelho, como que eu tracei? Se eu pegar aqui o limite medial das facetas, tanto a superior quanto a inferior, né, de um lado a outro, ou coincidentemente entre um pedículo e outro, eu tenho os limites do canal, o canal vertebral ou o canal medular. Então, entre as facetas e entre os pedículos é o limite do canal vertebral. E se eu olhar aqui a junção entre a faceta inferior e a lâmina, quando começa uma depressãozinha e uma elevaçãozinha aqui, que é o limite do canal vertebral. E o forame, qual que é o limite dele? Seria o limite entre a borda lateral e medial das facetas ou as bordas mediais e laterais dos pedículos. Então, é aqui a zona foraminal e a zona pedicular. E lateralmente as facetas articulares, a gente tem a zona extraforaminal. Então, aqui para fazer um complemento, né? Essa região aqui é uma região espacial, é uma região virtual. Não é uma estrutura anatômica em si, mas é o recesso lateral. É a região por onde a raiz entra dentro do forame, né? É esse espaço localizado aqui entre o corpo vertebral, a faceta superior e o pedículo. Essa região toda aqui é o recesso lateral. Então, ela é de fundamental importância o reconhecimento dessa região como recesso lateral. Então, aqui para encerrar o vídeo, né, eu vou fazer um apanhado geral do trajeto da raiz nervosa, né, dentro do forame. Como que é? Eu dividi, né, essa nomenclatura, esse entendimento, eu fiz essa descrição, que a gente tem que imaginar a raiz passando pelo forame por uma porta de entrada e por uma porta de saída. Então, a porta de entrada da raiz no forame é o recesso lateral. Mas o recesso lateral ele coincide com o andar suprapedicular. Então, quando a gente estiver olhando no andar suprapedicular, tem que imaginar que é aqui que a raiz entra no forame. E é aqui que eu encontro o ombro da raiz, né? Entre a borda superior da lâmina, né, e a inferior do andar acima, do andar cranial. E aí ela entra no forame. Então o túnel, né, que seria, né, o corredor do forame é a pars interarticular, mais especificamente o istmo da pars. E a raiz sai por uma outra porta, né, por uma outra saída. E qual que é a porta de saída? É a pars lateral. A pars lateral é que é a porta de saída do forame intervertebral. E o que eu encontro aqui na região da saída? Né? Se na entrada eu encontro o ombro, na saída eu encontro o gânglio da raiz dorsal. Né? Então, esse é o trajeto que a raiz faz dentro do forame. Então, essa figura aqui para ilustrar. O que eu tenho que pensar quando eu falo, por exemplo, aqui no andar discal, primeiro andar? Falei andar discal, eu tenho que saber que são as facetas articulares, que é o espaço do disco intervertebral e é a zona triangular de segurança. Quando eu falar porta de saída, o que eu tenho que pensar? Que é o andar foraminal, que é aqui que eu encontro a pars lateral e o gânglio da raiz dorsal. Quando eu falar terceiro andar pedicular, o que eu tenho que saber? Que aqui está o pedículo, né? Que aqui está o istmo da parte articular, que é aqui que eu encontro a axila da raiz e o forame base vertebral. Quando eu falar porta de saída, eu tenho que imaginar que é o quarto andar, é o suprapedicular, que é o recesso lateral, e eu encontro o ombro da raiz. Né? Então, esses termos, essas relações têm que ficar muito claro na cabeça do cirurgião que aborda essa região da coluna. Tá? Espero que esse vídeo ajude.
tenho certeza de que você chegou até aqui, você gostou do meu vídeo, e tenho mais uma certeza de que você vai voltar esse vídeo diversas vezes para relembrar essa anatomia, que ela é fundamental importância para qualquer cirurgião de coluna.